Negaram sua aposentadoria? Veja o que fazer imediatamente. Quando o sonho da aposentadoria vira frustração, qual o caminho a seguir? Descubra como reverter a negativa do INSS e garantir seus direitos. Imagine se preparar por anos, contribuir mês após mês, reunir todos os documentos e receber a temida carta do INSS dizendo que seu pedido de aposentadoria foi negado. E agora? A boa notícia é que você pode reverter essa decisão. Neste artigo, vamos explicar detalhadamente quais são seus direitos, quais os passos corretos a seguir e como um advogado previdenciário pode ser o diferencial para sua vitória. Por que o INSS nega aposentadorias? O INSS pode negar o benefício por diversos motivos, como falta de tempo de contribuição comprovado. Um dos motivos mais comuns para o indeferimento do pedido de aposentadoria no INSS é a falta de tempo de contribuição devidamente comprovado. Isso ocorre quando o segurado não apresenta documentos suficientes que demonstrem o tempo mínimo exigido por lei para se aposentar ou quando há inconsistências no CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. Muitas vezes, o trabalhador acredita ter tempo suficiente para se aposentar, mas, ao apresentar o pedido, o INSS desconsidera determinados períodos por falta de vínculos formais, ausência de contribuição como autônomo, falta de regularização de atividades rurais, períodos especiais não reconhecidos ou até mesmo omissões no cadastro. Exemplos de situações frequentes: trabalhador autônomo que não efetuou o pagamento da GPS nos prazos corretos ou não recolheu por determinado período. Período rural não comprovado com a documentação exigida, como declaração de sindicato, contratos de arrendamento ou notas fiscais. Período especial, insalubre e perigoso, que não foi convertido em tempo comum por ausência de PPP ou LTCAT. Empresas que não recolheram corretamente os dados do empregado, deixando lacunas no CNIS. Períodos trabalhados não reconhecidos. Outro motivo bastante comum para o indeferimento do pedido de aposentadoria é o não reconhecimento de períodos efetivamente trabalhados pelo segurado. Isso significa que, mesmo tendo prestado serviços em determinado período, o INSS pode não computar esse tempo por ausência de registro formal, falhas no CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, ou falta de comprovação adequada. Esse problema atinge principalmente segurados que trabalharam sem carteira assinada, tiveram vínculos empregatícios não declarados pelas empresas ao INSS, foram empregados domésticos antes da obrigatoriedade de registro, prestaram serviços como contribuintes individuais, autônomos, mas não recolheram ou recolheram fora do prazo legal, trabalharam em atividade rural, como segurado especial, sem documentação comprobatória adequada. Estavam em atividades insalubres ou perigosas, mas não apresentaram os formulários técnicos exigidos, como o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Consequências: a ausência do reconhecimento desses períodos reduz o tempo total de contribuição ou tempo de serviço, impedindo o segurado de alcançar os requisitos mínimos para a aposentadoria, tempo, carência, pontos, etc. O que fazer nesses casos? Quando o INSS não reconhece um período trabalhado, o segurado deve verificar se o vínculo consta corretamente no CNIS, reunir documentos que comprovem a atividade exercida, como contratos, recibos, declarações, comprovantes de pagamento, testemunhas, entre outros. Apresentar recurso administrativo com toda a documentação necessária. Se for o caso, buscar o reconhecimento judicial do vínculo e do tempo de serviço-contribuição, com acompanhamento de advogado previdenciário. É fundamental que o trabalhador não se conforme com o indeferimento e busque orientação jurídica especializada para corrigir essa falha e garantir seus direitos. Problemas com documentação. Um dos principais motivos para o indeferimento de benefícios previdenciários pelo INSS é a falta de documentação adequada ou a apresentação de documentos com inconsistências. A documentação é o elemento essencial que comprova o direito do segurado ao benefício requerido. Se ela estiver incompleta, ilegível, desatualizada ou com informações conflitantes, o processo pode ser indeferido, mesmo que o segurado tenha direito. Situações comuns de problemas com documentação: falta de documentos obrigatórios, como RG, CPF, comprovantes de residência, certidões ou documentos que provem a condição de dependente. Ausência de registros de vínculos empregatícios, especialmente em casos antigos ou informais. Inconsistência de datas entre documentos, como divergência entre o CNIS e a CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social. Documentos rasurados, ilegíveis ou com informações incompletas. Formulários mal preenchidos,
como PPPS ou laudos técnicos em benefícios por atividade especial. Falta de documentos específicos, como contratos, notas fiscais e guias de recolhimento, no caso de contribuintes individuais ou segurados especiais. Comprovantes de tempo rural ou tempo militar sem respaldo legal suficiente. Falta de tradução juramentada ou apostilamento em documentos emitidos no exterior. Consequências: mesmo que o segurado tenha direito ao benefício, a ausência ou falha na documentação pode impedir o reconhecimento do tempo de contribuição, da qualidade de segurado ou da condição de dependente, levando ao indeferimento do pedido. Dados divergentes no CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. O CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, é um dos principais instrumentos utilizados pelo INSS para verificar a vida laboral e previdenciária do segurado. Ele reúne dados sobre vínculos empregatícios, salários de contribuição, contribuições individuais e períodos de atividade, funcionando como base para análise dos pedidos de aposentadoria e demais benefícios previdenciários. No entanto, divergências ou inconsistências no CNIS são problemas recorrentes e podem levar ao indeferimento ou à concessão incorreta do benefício. As divergências mais comuns incluem: falta de registro de vínculos empregatícios, contribuições feitas como contribuinte individual que não aparecem no sistema, vínculos sem data de início ou fim, salários de contribuição incorretos ou ausentes, empregadores registrados com CNPJ divergente ou inexistente, períodos duplicados ou sobrepostos, contribuições feitas com o número de identificação do trabalhador errado. Esses erros normalmente ocorrem por falhas de comunicação entre empregadores e o INSS, equívocos na transmissão de dados via guia de recolhimento do FGTS e de informações à Previdência Social, ou por erro do próprio segurado ao realizar recolhimentos como contribuinte individual. É fundamental que o segurado verifique regularmente seu CNIS para identificar e corrigir qualquer inconsistência antes de requerer sua aposentadoria. Quando há divergência, o INSS exige a apresentação de documentos complementares, como carteira de trabalho, contra-cheques, carnês de contribuição, comprovantes de recolhimento, GPS, contratos de prestação de serviços, entre outros. Se o pedido de aposentadoria for indeferido, o que devo fazer? Caso o INSS mantenha a decisão negativa, após um recurso administrativo no próprio, a via judicial é o próximo passo. Com o auxílio de um advogado previdenciário, é possível propor ação ordinária de concessão de aposentadoria, revisão de benefício, caso haja erro no cálculo, produção de provas, como PPP, GPS, testemunhas, etc. A Justiça Federal tem entendido que, muitas vezes, o INSS erra na análise dos requisitos ou se recusa a considerar provas válidas. Por que consultar um advogado especialista é essencial? Cada caso possui particularidades únicas. Um advogado previdenciário consegue analisar tecnicamente seu CNIS, verificar todos os períodos contributivos, revisar vínculos não computados, utilizar jurisprudência e doutrina a seu favor, evitar que você perca mais tempo ou entre com recurso ineficaz. Como vimos, o indeferimento da aposentadoria não é o fim da linha, mas o início de uma nova fase onde seus direitos devem ser preservados e garantidos. Buscar orientação jurídica qualificada é o melhor caminho para evitar prejuízos e agilizar o recebimento do benefício. Se você teve o pedido de aposentadoria negado, não enfrente isso sozinho. A atuação de um especialista pode ser o diferencial entre o erro e a justiça feita. Compartilhe este artigo com quem precisa e inscreva-se em nosso canal para mais conteúdos como este. Agradecemos sua atenção. Não arrisque perder anos de contribuição. Tenha a certeza de estar no caminho certo com orientação profissional. Em nome do advogado Ivanildo de Gouveia. Gratidão.